Olá, então hoje estamos aqui na nossa aula de Introdução ao Estudo Direito 2 e estamos na nossa terceira videoaula. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a apresentação material dos atos legislativos. Então nós teremos algumas informações técnicas de como se subdividem, como esse nosso ordenamento jurídico se organiza. Então é o seguinte, os critérios metodológicos, então, que são usados na distribuição desse conteúdo, né, eles se subdividem em alguns itens, né, então nós temos os artigos, as subseções, seções, capítulos e títulos. Entender a hierarquia de como se organiza esse material vai ajudar muito vocês na hora de estudar, inclusive depois em questão de concursos, porque fica fácil entender aonde esses assuntos se localizam e por que eles estão localizados naquele local. E tudo isso tem uma fundamentação, o qual a gente vai ver de maneira pormenorizada aqui na nossa aula. Então, no material, acompanhe pelo material de vocês, né? Vocês já têm aí tanto os slides quanto o nosso livro, e tudo que a gente vai falar aqui já tem aí, então vamos só ressaltar alguns pontos principais para que vocês consigam complementar esses estudos de maneira apropriada. Então, é a apresentação desse material, todo esse ordenamento jurídico, então ele é formado pelos artigos. E esses artigos eles precisam ter alguns elementos que enunciam, né, esses artigos. Então, eles podem ser os parágrafos, incisos, alíneas, itens, e nós vamos ver alguns deles, e eles representam esse agrupamento dessas subseções, seções, capítulos e títulos, como eu tinha dito antes. Então, começando pelos artigos, né? Então, o artigo vem de artículos, né? Tem lá a parte de origem do latim, também tem lá no material de vocês, né? Que significa parte, trecho. Então, podemos definir, então tem um conceitinho lá para vocês, né, que é a unidade básica da apresentação, divisão, agrupamento de assuntos, tá? Então ele é utilizado pela generalidade das codificações como elemento básico daquilo que ele compõe. Então os artigos eles devem ser numerados, né? Se observa uma orientação de os 9 primeiros pela sequência ordinal, né? Então, vocês vão ver lá o artigo 1º, 2º, né, artigo 9º. Então, vocês vão ver isso lá no código de vocês, né? E os que seguem ao artigo 9 estão pelos números cardinais, né? Então, 10, 11, né? Quando o artigo é dividido em parágrafos, outros cursos técnicos denomina caput. Caput vem de cabeça, né? Lembrem, para vocês lembrarem do caput, dessa questão da cabeça, é do decapitar, né? Decapitar é tirar o caput, né? Então, lembrem-se que quando o artigo é dividido em parágrafos ou outros recursos técnicos, denomina-se caput, a parte anterior ao desdobramento. Então, antes do desdobramento, aquilo que fica na cabeça, né? Aquilo que fica em cima. Então, os artigos eles devem apresentar não deve apresentar mais do que um assunto, né? Então, ele precisa se limitar ao que ele vai enunciar como regra jurídica. E isso é muito importante porque o artigo, na verdade, nós chamamos o artigo, essa parte escrita, né, de signo, né? O dizer, a parte da normativa jurídica está dentro desse artigo. Então, é importante saber que ele precisa ser claro, ele precisa ter uma concisão, ele precisa explicar de maneira muito apropriada, para que senão não caia numa questão de má interpretação, né? Então, no artigo deve configurar apenas a regra geral, enquanto as exceções e especificações devem ser definidas pelos parágrafos, incisos, alíneas e itens, né? Como a gente já tinha falado. Então, na verdade, o parágrafo ele tem que dar aquela entrada clara e concisa, e os pormenores vão ser dados através das exceções e as especificações dentro dos itens que o compõem. Então, a linguagem abreviada, as siglas, elas devem ser evitadas, né? Precisa ser algo mais claro possível, né? Para não criar dificuldade de entendimento, claro. E algumas siglas muito conhecidas, né, como SUS, por exemplo, podem ser aplicadas sem restrição, porque são de conhecimento público. Mas se deve evitar siglas que possibilitem uma interpretação errônea, né? Então, como ele é uma fonte de conhecimento, né, o artigo ele deve ser redigido de uma forma muito clara, muito que dê alcance de entendimento a quem ele se destina, e a linguagem deve ser simples, né?
O emprego de expressões esclarecedoras deve ser evitado, né? Porque essas vão corresponder, então, a um reforço de linguagem desnecessário, porque se for simples, não precisa ter um reforço de linguagem depois. O artigo ele precisa ser bem escrito. E para que a lei seja conhecida em toda a sua base territorial, seu alcance das expressões regionais devem ser evitadas, é claro. Então, questões que são usadas em apenas uma parte do território devem ser evitada na construção desse artigo, para que alguma parte do país não seja excluída ou tenha uma interpretação errônea daquilo. Então, essas expressões devem ser conservadas de maneira geral daquilo que todo o território conhece, certo? As referências numéricas ou percentuais devem ser escritas, então, por extenso, certo? Isso é outra regrinha dos artigos. E aí, dentro dos artigos, nós temos algumas divisões, tá? Então, essas divisões, os artigos podem ser desdobrados em parágrafos, incisos, alíneas e itens. Então, o parágrafo. Então, esse divisor tem por símbolo o símbolo gráfico, que é aqueles dois S's, né? São dois S's entrelaçados, né? Prestem atenção lá no código de vocês, peguem lá, nosso material também tem, que são dois S's que eles se encaixam. Então, essa junção vertical dos S's, né? É uma abreviação do signo sectionis, que é justamente equivalente à seção ao corte, né? Seria o signo da separação, né? Isso vem do latim, que dá a origem desse termo, certo? Como escrita secundária, o parágrafo não deve formular a regra geral, nem o princípio básico, mas complementar o caput do artigo, né? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre inciso, alínea e item. Então, o artigo, vocês perceberam, aquela parte inicial, né? Ele pode ter uma divisão. A parte principal e anterior é o caput, né? Quando tem essa divisão. E o artigo ele deve ser simples, deve ser claro, sem muitas explicações regionais, sem gírias, enfim, né? E essas divisões que vêm após o artigo, pode ser o inciso. Então, o inciso, o que seria o inciso, né? Então, conforme aqui eu trouxe a questão bem do dicionário, né? Então, frase que corta a outra, interrompendo-lhe o sentido. Então, o inciso é justamente aquilo que corta e traz um outro sentido para o artigo, né? Em face dessa abrangência, o vocal poderia indicar, então, tanto o artigo quanto o parágrafo, inciso, a linha ou item. No texto legislativo, a função é dividir os artigos em parágrafos, né? Não possui autonomia de sentido, pois isolada não representa, então ele precisa sempre ser lido junto com o parágrafo, né? Junto com o caput, junto com o artigo, né? Na verdade, o inciso ele é uma parte complementar, sozinho ele não tem uma significância grande, tá? E o seu entendimento ele é visto à luz da regra dita anterior, tá? E aí nós temos o agrupamento de artigos, né? Então nós temos, isso aqui é muito importante para entender como compõe o nosso material de estudo. Então, agrupamento de artigos. Nos atos legislativos, então, mais extensos, como os códigos e as consolidações, a matéria legislativa é classificada pela natureza de assuntos. E vocês vão perceber muito isso no manuseio dos códigos de vocês. Então, cada um representa por um grupo de artigos. Então, tomando assim como modelo, vamos botar aqui, ó, a questão A. Os artigos formam a seção ou subseção. As subseções formam as seções. As seções formam o capítulo. Então, os capítulos formam o título constitui o livro, os livros fazem a parte e as partes fazem o código. Porque essas subdivisões são feitas dentro de assuntos, algo que é pertinente também para uma questão didática e pedagógica. Vocês vão entender que na parte tal existe tal assunto. Dentro daquela parte tal, no livro tal, na seção tal, naquela subseção trata do assunto específico. E isso vocês vão absorver a partir do momento que vocês vão lidar com o material. E isso vai facilitar os estudos de vocês e o trabalho de vocês também. Esta enumeração, então, ela registra de uma ordem crescente de generalização. Assim, o capítulo contém assuntos mais genéricos que as seções e mais específicos do que o título. É exatamente isso que eu estava falando antes.
na verdade, sempre sai do geral, vai para o específico. Então, entendendo o caminho do que é a sessão, do que é o capítulo, do que é a parte, vocês já vão saber mais ou menos do que se trata e vai ficar mais fácil o uso do material, certo? E essa nossa, hoje, essa parte mais técnica, vocês precisam manusear o material, tá? Na verdade, eu falei pouco hoje. O nosso assunto, ele parece simples falando assim, porque é uma questão de organização, mas vocês precisam visualizar esse assunto de maneira apropriada. Então, peguem o nosso material, nossas próximas aulas serão muito maiores. Vocês peguem esse material e usem o material ao mesmo tempo que estão vendo essa aula, apertem o pause e verifiquem. Isso é importante porque é um assunto que provavelmente não será revisto da mesma maneira nas outras cadeiras, e é importante que vocês se apropriem disso, que vocês tenham naturalidade na hora de lidar com este material, porque vocês vão usar isso em todas as cadeiras, certo? E durante a vida de vocês trabalhando. Então aproveitem, olhem com calma todo esse material, façam os exercícios que nós temos lá na nossa plataforma, revisem essa videoaula junto com os slides e mais o vídeo, mais o livro didático que está à disposição na plataforma, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, tá bem? Muito obrigado a todos, tchau!